Bom, boa tarde, gente. Todo mundo me ouvindo bem? Levanta a mão, tá ótimo. Ela falava agora há pouco que nós temos que estar receptivos às novas tecnologias. E para um professor de tantas décadas, isso aqui é uma nova tecnologia, mas tem sido realmente uma forte tendência. Eu tenho dado muitas palestras nesse modelo e é bacana, funciona. Mas é necessário que a gente crie uma boa conexão aqui, pelo menos uma conexão visual, já que eu não os ouço. Bem, eu já fui informado então que eu vou falar um pouco sobre a educação. Essa é provavelmente a minha grande paixão, é a minha profissão. Eu sou um professor há tanto tempo, mas é também uma grande paixão. Eu acredito muito na educação. Acho que a educação, sempre que a gente ouve uma proposta de um político, por exemplo, eles costumam usar esse bordão. Não, a educação está por trás da solução de todos os problemas, né, do trabalho, da saúde, do emprego e tudo mais, e eu concordo com isso. Pena que muitas vezes esse discurso não é praticado. Mas eu concordo sim, acho que a educação tem esse poder transformador das pessoas, né? Bem, então eu vou, na realidade, falar um pouco sobre educação, um pouco sobre a história da educação, um pouco sobre a minha história, e vou me atrever a imaginar alguma tendência da educação para o futuro, né, daqui para frente. Na realidade, esse é um tema que tem me interessado muito, e quando nós combinamos que eu falaria isso, eu estava almoçando com o Mário Kaplan, da Vagas, né, que muito gentilmente me honrou com esse convite, e ele então sugeriu que eu viesse falar sobre educação, e há dois motivos para justificar aqui a minha presença. Primeiro é que realmente eu sou um professor e trabalho com isso. E segundo que eu estou muito interessado sobre o futuro da educação, né, Mário? Porque eu tenho um filho pequeno, né? Eu tenho um filhinho pequeno, o Eric tem 2 anos de idade, né? Que é uma coisa também dos novos tempos, né, gente? Eu tenho um filho de 42 anos e um filho de 2. Né? Hoje é perfeitamente possível que isso aconteça, né? A gente vive mais, a gente tem mais saúde, tem mais disposição, né? E eu estou percebendo claramente assim que a minha relação com essa nova paternidade é muito emocionante. Eu não vou dizer que é mais emocionante que a primeira paternidade, mas tem uma emoção diferente, né? Tem uma emoção que está muito voltada assim, com a gente usar a experiência que a gente tem de vida, com a qualidade do tempo, né? O tempo que eu estou com ele provavelmente tem mais qualidade do que o tempo que eu dediquei aos meus primeiros filhos. Com eles eu tinha mais quantidade, agora eu estou procurando ter mais qualidade. Mas eu estou assim, extremamente interessado nisso, na educação do futuro. Eu quero viver bastante tempo, eu quero ter uma vida longa para poder não só ajudar na formação do meu filho, mas também para poder usufruir da sua existência, da sua companhia. É interessante que quando a gente tem um filho, muda um pouco, ou muda bastante, talvez, a nossa relação com o futuro. Se alguém está com dificuldade aqui no auditório para estabelecer conexões com o futuro, fazer planos, sonhar, o meu conselho é: tenha um filho. Isso realmente muda tudo. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro da educação. E eu, na verdade, vou começar colocando esse slide aqui, que é um slide um pouco provocativo, porque vocês estão vendo aqui 2 imagens, né? A imagem da esquerda mostra uma realidade contemporânea, uma cidade do momento, e ali uma imagem de como é que seria o futuro. E no meio foi colocado aí, pelo pessoal que fez esse slide para mim, lá da Plot, um carro que eu acho que todo mundo conhece esse carro aí, né? Que carro é, gente? É o DeLorean, né? O DeLorean é um carro que é o protagonista de um filme chamado De Volta para o Futuro, do gênio do Spielberg, e que conta a história de um cientista chamado Emmett Brown, que inventa a máquina do tempo. E ele coloca a máquina do tempo a bordo deste carro, né? Por que a bordo de um DeLorean? Porque ele diz assim que, já que tem que inventar uma máquina do tempo, por que não fazê-lo com classe, né? Era um carro muito, muito cobiçado na época. E aí acontece lá um acidente e, em vez dele viajar no carro, quem viaja é um garoto, que é uma espécie de um pupilo dele, o McFly, né? O Martin McFly. E ele viaja para o passado. E quando chega lá no passado, numa época que ele ainda não existia, não tinha nascido,
a presença dele no passado provoca algumas transformações que terão repercussão no futuro, claro. São relações de causalidade. E aí ele percebe que a presença dele no passado pode evitar, um dos efeitos negativos é que pode evitar que ele nasça. Então ele tem que tomar algumas ações, tem que ter algumas atitudes para que ele esteja vivo no futuro. Isso é muito interessante. É claro que é uma coisa genial da imaginação do Steven Spielberg, mas nos deixa pensando, né? Nós podemos fazer esse exercício aqui um pouco ao contrário agora, pegar o DeLorean do Emmett Brown e fazer uma viagem para o futuro. E depois voltar para o presente e ver o que a gente tem que fazer no presente para estar vivo no futuro. Jogando exatamente com a mesma ideia. Isso em todos os setores. Nós podíamos estar falando isso no mundo do trabalho, no mundo da economia, no mundo das relações e também no mundo da educação. O que a gente tem que fazer no presente para estar vivo no mundo da educação no futuro? E quando eu falo em futuro, eu não estou falando necessariamente em 100 anos ou 500 anos. O futuro, gente, está chegando muito rapidamente. Aliás, uma característica interessante do nosso tempo é exatamente a velocidade com que o futuro chega. Isso se deve ao fato de que nunca na história da humanidade as mudanças aconteceram com tamanha velocidade. Claro que o mundo está mudando, né? E sempre mudou, né? Se o mundo não tivesse mudado, a humanidade não teria evoluído, mas nunca com a velocidade de agora. Tem aquela famosa frase do Heráclito, que é um filósofo pré-socrático, que disse uma vez: tudo flui, não é possível banhar-se 2 vezes no mesmo rio. É uma imagem bonita do filósofo, né? Ele joga com a ideia que você toma banho num rio e se você voltar amanhã para tomar banho no mesmo rio, você se dará conta que aquele rio já não é mais o mesmo, é outro rio. Aquela água de ontem já passou, já foi embora, já desagou no mar, já foi bebida por um animal, já virou urina, já evaporou. É outra água, portanto é outro rio. E você também é outra pessoa, portanto também uma pessoa não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. Bom, isso é uma imagem filosófica do Heráclito, e dizem os historiadores que quando ele diz isto, ele na verdade está fazendo um desabafo, porque ele vivia angustiado com a velocidade das mudanças, no século 6 a.C. Eu fico pensando o que o Heráclito diria se vivesse hoje, né? No século 21, se trabalhasse nas nossas empresas, né? Se viesse frequentar a HSM, estaria totalmente amalucado, porque a velocidade das mudanças é muito grande. E se você pegar todas as mudanças que aconteceram na humanidade, que foram provocadas pela filosofia, ou pelas revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, o Renascimento, o Iluminismo, sempre há um motor principal que promove esta mudança, né? O motor principal, as guerras, por exemplo. Qual é o motor atual? O que está motivando as mudanças principais? Vocês viram, quem assistiu aqui às palestras anteriores, evidentemente é a tecnologia. A tecnologia está mudando a maneira como nós nos comportamos, está mudando a maneira como nós nos relacionamos, está mudando a maneira como nós trabalhamos, está mudando a maneira como nós aprendemos. Então a gente não pode ficar à parte disto, né? Então negar isso. Tem 2 livros interessantes, bem recentes aí, que talvez alguns de vocês tenham lido. Um livro chama Homo Deus, que é uma continuação do Sapiens, né? Você leu? É muito interessante porque o Sapiens conta um pouco a história da nossa espécie, né? Como é que nós fomos evoluindo. E o Homo Deus joga com a ideia que daqui para frente nós queremos meio que brincar de deuses, assim. Que aliás isso não é original. Se você pegar um livro chamado A História do Futuro, quem escreveu A História do Futuro, vocês têm ideia? Não foi a Miriam Leitão, não. Aliás, ela escreveu um livro com esse nome também. Mas o original, A História do Futuro, é do padre Antônio Vieira, do século XVII. A História do Futuro. Ele começa dizendo exatamente isso. Olha, contar a história do passado é simples. Eu quero ver você contar a história do futuro. Ao contar a história do futuro, nós estamos brincando de deuses. Que é a ideia de imaginar como é que o futuro será e, mais do que isso, assumir a responsabilidade pela construção deste futuro. Então o livro Homo Deus joga um pouco com essa ideia e ele vai mostrando que na realidade vai acabar surgindo com o tempo
uma espécie nova, que nós nos transmutaremos, né? Nós não teremos mais o Homo sapiens que somos hoje, nós teremos um outro tipo de Homo sapiens que terá embutido em sua estrutura física, corporal, fisiológica, elementos da tecnologia. E é verdade, eu mesmo tenho aqui na minha cabeça uma mola de platina. Aqui, bem aqui, eu tenho uma mola de platina. Claro, foi colocada para resolver um problema de saúde. Eu tive exatamente 10 anos atrás, eu tive um aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral, todo mundo sabe que é uma doença grave, mata. Eu, conforme vocês podem ver, não morri. Pertenço a uma estatística pequena das pessoas que têm aneurisma cerebral, pertenço a uma estatística ainda menor das pessoas que sobreviveram ao aneurisma cerebral e uma estatística ainda menor das pessoas que sobreviveram sem sequela nenhuma. E um dos motivos pelos quais eu sobrevivi, bom, primeiro foi atendido rapidamente, mas segundo porque eu estava num bom hospital, fui atendido por bons médicos, pessoas que estão atualizadas. E foi feito em mim uma cirurgia chamada embolização, em que não se abre mais a cabeça do paciente. É uma cirurgia feita por cateterismo. Entraram numa artéria inguinal, passaram por dentro do meu coração e foram lá e fizeram uma cirurgia. Eu sempre imagino que tem um japonês em miniatura, né, que vai lá para fazer a cirurgia. É uma brincadeira que eu faço comigo mesmo. Agora vejam só, se eu tivesse tido o meu aneurisma, que foi em 2007, se eu tivesse tido em 2005 ou 2004, talvez eles tivessem aberto a minha cabeça, porque essa tecnologia é extremamente nova. Então eu fui salvo e estou bem hoje, sem sequela nenhuma, provavelmente por causa dos avanços da tecnologia. Então eu sou meio um pouco ciborgue, além de ter alguns parafusos pelo corpo, eu tenho uma mola de platina aqui. E acho que o Eric, né, o meu filho, nesse final de semana eu fui ao shopping e comprei um iPhone novo, né? Comprei o iPhone 8, né, que tinha acabado de sair, e também comprei um fone de ouvido sem fio, wireless, chamado AirPod. Não sei se alguém tem um AirPod aqui, é simplesmente fantástico. Não sei como é que eu vivi tanto tempo sem aquele negócio, né? É absolutamente fantástico. Mas eu fico pensando assim, uma coisa extremamente moderna. Mas eu acho que o meu filho, Eric, quando ele for adolescente, talvez, ele diga uma coisa: meu pai é da época do iPhone, né? Ele tinha que colocar uma coisa aqui, talvez ele tenha alguma coisa implantada no seu osso coclear, alguma coisa assim. Então é evidente que está tudo mudando e esse livro tem lá a sua razão. Nós vamos começar a incorporar alguns elementos da tecnologia. O outro livro que é muito interessante e que não tem o mesmo rigor científico do Homo Deus, e que foi lançado semana passada ou retrasada, eu já li. É um livro chamado Origem. De quem que é a origem? Alguém sabe? Não. É do Dan Brown. Dan Brown escreveu o Código da Vinci, né? Virou filme, etc. e tal. Então tem que dar um desconto aí para ele. Ele coloca aí, é um romance, na verdade, um pouco de ficção, mas tem muitos elementos aí de pesquisas que ele faz e, por incrível que pareça, ele tem muitos elementos também do Homo Deus, né? São livros curiosos, assim, que vale a pena a gente ler. Então nós temos que saber isso, quer dizer, o futuro está vindo muito rapidamente e a gente tem que se preparar para ele. E aí, aqui esse slide joga exatamente com a ideia daquilo que a gente chama de relações de causalidade, né? Quer dizer, tudo é causa e efeito. A minha vida de hoje é um efeito ou um conjunto de consequências de causas que ficaram no passado. O meu futuro será um conjunto de efeitos, né, de consequências de causas que estão no presente e eu posso fazer alguma coisa por elas, né, para modificar o meu futuro para melhor. Agora, sempre que a gente fala em mudar o futuro, né, em construir o futuro, não tem como eu disse no começo, abrir mão de falar de educação. É evidente que isto é absolutamente fundamental e aí a gente tem que partir desse pressuposto aqui, né, que o homem é um animal que aprende. Esse é um pressuposto fundamental, eu acho que qualquer pessoa que lida com educação tem isso na sua consciência. O ser humano é um animal que aprende, é uma de suas características. O ser humano é um animal que se alimenta, respira, se reproduz, excreta e aprende, ao contrário de outros animais. Qualquer outro animal não aprende. O cachorro que você tem na sua casa não aprende. Ele se condiciona, o que é diferente. Então ele vive
baseado apenas na ação e reação. Então ele sabe que se ele fizer uma gracinha, ele vai ganhar um agrado, se ele fizer uma coisa errada, ele será reprimido. Então ele é baseado nisso, isso não é aprender, isso é treinar-se, ação e reação, aprender é outra coisa. Aprender é quando você desenvolve a capacidade de pensar, né? Desenvolve o seu raciocínio lógico, consegue estabelecer uma relação lógica entre causa e efeito. Isto é aprender. E nós começamos a aprender quando nascemos. E paramos de aprender só quando morremos, faz parte, é como respirar. Faz parte do nosso processo, aprender. Portanto, nós não podemos esquecer disso jamais, só que é o seguinte, a gente tem que facilitar esse processo. Eu sempre me lembro nessa hora, eu vou falar do futuro já, mas falando mais uma vez um pouco do passado, o primeiro grande educador do mundo, na minha visão, foi Sócrates. Sócrates tinha, de fato, a intenção de desenvolver pessoas, né? E ele tinha alguns princípios para a educação que ele praticava, que eram fundamentalmente dois. O primeiro princípio era o que ele chamava de ironia. Né? Ironia, na origem da palavra, a origem grega da palavra, ironia não é a mesma coisa que sarcasmo, né? Como nós usamos hoje. Ironia seria, na visão socrática, a arte de fazer pergunta, a arte de perguntar. Ele estimulava o aluno a fazer pergunta. Quando alguém fazia uma pergunta para ele, ele respondia com outra pergunta. Porque a pergunta é o grande motivador da inteligência. Não é a resposta. A resposta, às vezes, uma resposta, sabe aquela resposta definitiva, seca que alguém te dá? Parece que acaba a conversa. Agora, se aquela pergunta é respondida com outra pergunta, com uma suposição e tal, isso gera um ciclo da inteligência, né, entre duas pessoas. E era isso que ele procurava fazer como educador que era. E a segunda qualidade que ele usava na sua educação é o que em pedagogia se chama de maiêutica. Se você pegar um dicionário grego, você vai ver que maiêutica significa a arte de dar à luz. E ele tirou essa palavra do fato de que a mãe dele, a mãe de Sócrates, ela era parteira de profissão. E um dia Sócrates olhou para a mãe dele e disse o seguinte: mãe, sabe o que eu percebi? Que não é você que faz o parto. Quem faz o parto é a natureza, é a contração do útero, é o esforço da mãe. É a colaboração do próprio neném que está ali para sair, ele faz um esforço para sair. É a natureza que faz o parto, não é você. Você está ali para ajudar, para colaborar, para evitar que o neném caia no chão quando nasce, que é o que os obstetras fazem até hoje, a não ser que façam um cesariano, né? Que daí é uma intervenção. Agora, o parto natural não, o parto natural, como o nome diz, é natural. E a função da parteira ou do obstetra é ajudar, é colaborar, é assistir, é evitar uma contingência, né? E aí ele chama isso de maiêutica e diz assim, pois educação é a mesma coisa. Educação é a mesma coisa pelo simples fato de que a criança, o jovem, o mesmo adulto, aprendem por sua natureza. E a função do professor é funcionar como uma espécie de uma parteira ou de um obstetra, para que o conhecimento nasça de verdade na cabeça do seu aluno. Infelizmente nós perdemos isso de vida durante muito tempo, conforme vocês vão ver daqui a pouquinho. Então nós temos que partir desse pressuposto que aqui está. Bom, eu na verdade tinha feito um slide aqui para contar um pouco da história, já comecei a falar de história. Mas vou falar um pouquinho mais sobre história. Esse aqui é um slide que eu acho muito interessante, porque ele é uma gravura que mostra uma sala de aula, provavelmente do século XII. Então vocês olham para esse slide, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo um professor em cima de um púlpito, de um pedestal, né? Como eu estou aqui em cima desse palquinho. Vocês têm alunos sentados em carteiras, os alunos estão olhando para o professor está olhando e falando para os alunos. Entre os alunos você vai ver que a turma do fundão está batendo papo, né? Você está vendo que tem um ali que está dormindo, eles estão distraídos. Então o que difere esta sala de aula que vocês estão vendo nessa gravura do século XII de uma sala de aula de hoje, da maior parte das nossas escolas e universidades no Brasil? Sabe qual é a grande diferença? O modelito. A maneira como eles estão vestidos. Mas esta é uma realidade. Eu mostro esse slide numa aula que eu dou na FIA e o pessoal dá risada porque a sala de aula da FIA é muito parecida, assim, tem
tem essas mesas amarelas, assim, as pessoas sentam lado a lado. E a única diferença é que não tem o púlpito. Mas em alguns lugares ainda tem. Outro dia eu fui dar uma aula, fui convidado para estar na Universidade de Coimbra e eu vi lá, tinha lá o púlpito, o professor é obrigado a falar de cima do púlpito por uma questão de status. Escolas de direito são assim, escolas de direito precisa ter. Aqui tem um palquinho. Por que tem um palquinho aqui, Mário Capa? Uma vez eu fui dar uma aula, há muitos anos, dei aula em cursinho, né? Muito tempo, e eu me lembro que eu cheguei e tinha um palco assim, né? Que é necessário porque o aluno está longe. Mas eu não gosto muito disso, eu gosto de ficar no nível do aluno, ficar mais perto dele. E eu me lembro que eu questionei isso para o dono do cursinho, que era um professor de física, e ele falou assim, não, você precisa ficar em cima do palco sim, porque aí você usa a seu favor a ação da gravidade. O seu conhecimento desce mais fácil para a cabeça do aluno. Né? Então, é evidente que ele estava brincando, né? Mas tem um pouco disso, do professor se colocar num púlpito, ou num pedestal, ou num palco para ser um ser superior. Né? Tem muitos professores que vocês tiveram, e que eu tive também, que se colocam em um púlpito intelectual, um púlpito social, sei lá, ele quer demonstrar que ele é superior a você. Que você nem sequer precisa fazer pergunta, porque ele sabe o que você precisa saber. Fica quieto. Você é uma tábula rasa. Eu sou uma caixa d'água que vai abrir uma torneira e o conhecimento vai descer para a tua cabeça. Então, veja, não pode mais ser assim. Olha, eu falei para vocês agora há pouco da história da minha cirurgia na cabeça, né? Bom, eu também sou médico, me formei em medicina. Eu, na verdade, não exerci medicina, eu exerci muito pouco de medicina, porque a minha carreira foi sempre ligada à educação. Inclusive, o que eu fiz de medicina foi também ligado à educação, ainda faço. Mas eu noto o seguinte, comparando essas duas profissões maravilhosas que eu tive a grande sorte de ter, esses dois ofícios, né? O ofício de médico e o ofício de professor. Se eu comparar os dois, eu posso afirmar para vocês o seguinte, se você pegar aquela máquina do tempo do Emmett Brown e trazer um médico da metade do século passado para os dias de hoje e colocar ele dentro de um hospital como o Einstein, como o Sírio, um hospital moderno, ele não vai conseguir caminhar dentro desse hospital, tamanha a diferença. Mas se a gente pegar esse professor aí do século XII e trazer para os dias de hoje, levar ele aqui na USP, é bem possível que ele dê uma aula. É bem possível. Agora, isto não é claro que é uma brincadeira da minha parte, porque não é mais verdade em muitos lugares, porque é claro que as coisas estão evoluindo, não é? Aqui eu só coloquei algumas imagens aí de alguns educadores, ou de pessoas importantes para o mundo da educação. O primeiro é Sócrates, o segundo é Carlos Magno, né, que foi um grande monarca da antiguidade e que foi provavelmente o precursor daquilo que hoje a gente chama de escola pública. Né? Ele começou a criar as escolas, ele sabia que e curiosamente ele mesmo não sabia ler e escrever, mas ele sabia a importância do aculturamento, do trivium, do quatrivium para os jovens. O terceiro é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é autor de um livro chamado Emílio, que é talvez o primeiro livro importante, assim, significativo, voltado para professores, conta a história de um professor chamado Emílio. Hoje ele é muito citado nos cursos de pedagogia, muito questionado também, questionado porque ele mesmo era um mau educador, ele tinha vários filhos e ele entregava os filhos em adoção para a igreja, porque ele mesmo não queria educar o filho dele. Né? O quarto é o Padre Anchieta. Eu acho que todos sabem a importância que o Padre Anchieta, que os jesuítas tiveram para a educação no Brasil. Né? Estamos aqui em São Paulo, né? Quem é de São Paulo conhece, quem não é, faça um passeio até o centro da cidade, onde tem um lugar histórico e turístico e cultural, chamado Pátio do Colégio. Né? Lá no centrinho, ali no Pátio do Colégio, onde foi fundada a cidade de São Paulo. E o que tinha ali? O que o Padre Anchieta e a sua turma fizeram ali? Uma igreja e uma escola. Uma igreja e uma escola. Uma igreja e uma escola. Todas as cidades que eles fundavam, eles abriam uma igreja e uma escola. Isso é uma coisa boa, mas por outro lado também criou, digamos assim, uma certa aproximação entre os dois fatos. Já explico melhor um pouco o que isso significou de bom e o que significou de ruim. Nesse slide nós temos aí o primeiro, é o Jean Piaget. Nós devemos muito ao Jean Piaget. O Piaget, o segundo, que está do lado do Piaget, né, da esquerda para a direita, aquela fotografia sépia,
é um psicólogo russo chamado Vygotsky, Lev Vygotsky. E, curiosamente, os dois nasceram no mesmo ano, 1889. Né? A diferença é que o Piaget morreu em 1980, cansado de viver, e o Vygotsky morreu com 36 anos, morreu muito jovem. Os dois nunca se falaram, né? Não se conheceram, não trocaram um e-mail sequer. Né? E, no entanto, os dois chegaram à mesma conclusão. Qual foi a grande conclusão dos dois, cada um no seu meio? É que o conhecimento não pode ser transmitido, não pode ser transferido. Ele só pode ser construído pela pessoa. Então a função do professor não é transmitir conhecimento. A função do professor é estimular o aluno a construir o seu próprio conhecimento. E aí entram alguns elementos. A primeira é informação, né? Mas não é só informação, tem outras coisas que eu já vou trazer para vocês na sequência. A terceira é a Maria Montessori. Maria Montessori é uma educadora italiana, criadora da Casa dei Bambini, lá em Roma, para atender as crianças desassistidas, pobres, né, no começo do século. E é dela uma frase extremamente importante, que é a seguinte: não é o professor que ensina, quem ensina é o ambiente estimulante que esse professor é capaz de criar. E ela tinha razão, nós aprendemos com o ambiente onde estamos inseridos. Né? O meu filho aprende com o ambiente da casa, com a maneira como os pais se comportam, como se relacionam. Né? Nós aprendemos com os ambientes das empresas onde trabalhamos. Por isso é tão importante a questão da gestão do clima e da gestão do conhecimento. Hoje estão muito aliadas. Quando o clima é bom, parece que há um estímulo às pessoas a compartilharem ideias, conhecimentos, saberes e tudo mais. Né? Casa dei Bambini, Maria Montessori. Hoje ainda há escolas montessorianas. Né? O quarto que está aí, todo mundo sabe, é o Freud. Na verdade, eu coloquei o Freud aqui, não porque ele tenha sido importante para a educação. Hoje ele é, né? Hoje ele é porque a gente entende como é que as pessoas pensam e tal, e a gente então usa esse conhecimento na educação. Só que ele mesmo não tinha uma ação direta na educação, aliás, ele nem acreditava na educação. Freud, se você ler a obra inteira dele, você não vai encontrar quase nada de referência à educação. Para ele, educação era o que para muita gente ainda é, uma maneira de passar conhecimento. Né? E não é, nós sabemos isso que não é. O Piaget e Freud são contemporâneos. Piaget era mais jovem. Piaget lia Freud. Freud não queria saber de Piaget. Eles nunca se falaram. Eu acho que se falaram sim. Eles falaram em 1980. Eles podem dizer, mas peraí, Freud morreu em 39. Justamente, foi o dia que foi quando o Piaget morreu. Aí eles se encontraram no céu. Né? Aí foram lá, um fumando charuto, outro fumando cachimbo, começaram a bater papo, e aí de repente um falou para o outro, cara, que pena que a gente não se encontrou antes, a gente teria ajudado muito mais a humanidade. Porque enquanto Freud explica como é que o homem pensa, Piaget explica como é que o homem aprende. Se nós juntarmos isso, é muito poderoso. Né? Então, para mim, o erro de Freud, eu sei que vocês vão achar que estou sendo um pouco arrogante. Estou aqui na HSM, no palco da Vagas, falando que Freud cometeu um erro. Qual foi o erro de Freud? Acreditar que a única forma de mudar a pessoa é através da psicanálise. E eu acho que a psicanálise é boa, ajuda a pessoa, modifica o seu interior, desenvolve a pessoa, mas ele mesmo dizia que isso seria para poucos. Quem é que pode, quem é que tem tempo, dinheiro e paciência para se dedicar a sessões de psicanálise? É muito bom, quem puder faça. Mas ele desdenhava o poder da educação como elemento de transformação. Desdenhava, realmente desdenhava. Aqui outros, agora já mais para o Brasil. O primeiro, evidentemente, é Dom Pedro II, que foi talvez o primeiro estadista que se interessou pelo tema da educação pública. Temos aí o Paulo Freire, né, o grande, talvez o maior educador brasileiro, o Paulo Freire, que nos trouxe principalmente a ideia da contextualização. Ele diz assim, olha, a criança só vai aprender se o objeto do aprendizado fizer parte do seu contexto. Hoje nós preferimos a palavra significado. Você só aprende alguma coisa que faz sentido para você. Educação é um fenômeno social, em que alguém chamado professor compartilha significados com alguém chamado aluno. Essa é uma frase do Bob Gowen, um educador americano. Mais importante do que passar conhecimento é passar significado. Mormente nos dias de hoje, que hoje informação é fácil de você alcançar, de você conseguir. Se o professor der significado, não der conhecimento, o aluno vai atrás do conhecimento. Se ele der conhecimento sem significado, entra por um ouvido e sai pelo outro. O terceiro é o Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, um baiano extremamente importante, foi o precursor da criação
do primeiro Ministério da Educação que o Brasil teve, na época do Vargas. Extremamente importante o Anísio Teixeira. Ele trabalhou com o John Dewey nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil a ideia da escola nova. Outro dia eu estava lá em Salvador e estava hospedado num hotel chamado Bahia Fiesta, sei lá. Bom, fica numa avenida chamada Antônio Carlos Magalhães. Um nome relativamente comum lá, né? E aí na frente do hotel tem uma ruazinha que desemboca na Avenida Antônio Carlos Magalhães. E o nome dessa avenida é Anísio Teixeira. Uma ruazinha, desembocando numa avenida. Eu tive vontade de propor que se invertesse o nome, né, das duas ruas lá. Isso realmente é muito importante. Eu quero fazer justiça aos baianos, tem lá um Instituto de Capacitação de Professores, que é do Estado. Ele se chama Instituto Anísio Teixeira, que eles chamam de IAT. Legal, né? Onde é que você vai? Para o IAT. Bacana. E o quarto, também quero prestar uma homenagem. O quarto foi ministro da Educação, ele se chama Paulo Renato. Paulo Renato foi o criador das novas avaliações, do novo vestibular, criador do Enem, que aconteceu esse final de semana. Foi talvez o ministro da Educação que mais promoveu transformações nos modelos educacionais. Ainda falando um pouquinho sobre a história da educação no Brasil teve 3 momentos. O primeiro foi o momento jesuítico, né, que, claro, devemos muito aos jesuítas, mas o seu modelo educacional, a sua cartilha pedagógica, era muito, chamava-se Ratio Studiorum, e era muito baseada na decoreba, não no entendimento. Quando um aluno chegava para o professor e dizia: professor, não entendi isso aqui, o professor dizia: você não tem que entender, você só tem que aprender. Agora nós sabemos que você não consegue aprender se não entender, né? Mas lá era baseado na decoreba. E outra coisa era que a educação era muito mais voltada para a virtude do que para a competência. Desejava-se que as pessoas fossem virtuosas, fossem caridosas, tivessem compaixão, fossem boas pessoas, fossem humildes, fossem religiosas, né? A educação voltava para isso. O segundo momento da educação, já mais no final... quero também alertar vocês o seguinte. Primeiro tivemos os jesuítas, e depois tivemos um grande intervalo na educação aqui no Brasil, que não acontecia nada de educação aqui no Brasil, que foi quando os jesuítas foram expulsos do Brasil. Isso foi em 1770, teve lá o terremoto de Lisboa, o Marquês de Pombal precisava de dinheiro para reconstruir Lisboa, e foi buscar o dinheiro da onde? 2 lugares, da derrama, que era a cobrança de impostos aqui no Brasil, e dos jesuítas. Ele acabou com a Companhia de Jesus, expulsou os jesuítas. Então, se a gente já tinha poucos professores e professores religiosos, de repente ficamos sem nenhum. E passamos um bom tempo sem nada. Até que no final do século XIX, já, quando a Revolução Industrial estava comendo solta, já, principalmente na Inglaterra, e naquela época havia uma forte ligação do Brasil com a Inglaterra, né? O Barão de Mauá fez o primeiro cabo de telegrafia até Londres. Nós começamos a adotar um pouco o modelo de educação da Inglaterra, só que era um modelo voltado para a criação de operários, porque era a Revolução Industrial. Então, o operário, ele é educado para quê? Para obedecer, para realizar tarefas, para não questionar, né, para ser disciplinado. São coisas importantes, a disciplina é importante, a determinação é importante na educação, mas não era uma educação para o pensamento, para a elevação da alma, para formar operários, basicamente, que não pensavam. Aí, principalmente depois do Anísio Teixeira, 1930 e pouco, aí nós começamos a criar uma escola nova e nós acabamos em um outro problema muito sério, que se chama magistrocentrismo e provismo. Esse foi um grande pecado que nós cometemos também na educação no Brasil. O que é o magistrocentrismo? É a educação centrada no professor. O professor é a figura mais importante no colégio, não é o aluno. E segundo, provismo. É um problema que nós temos no Brasil, não é só aqui, em todos os lugares do mundo, existem mais alunos querendo entrar na universidade do que vagas. É necessário selecionar de alguma maneira. E o modelo que nós adotamos aqui no Brasil foi fazer vestibular. Vestibular é uma prova, né? E aí isso acabou influenciando todo o modelo de educação. O aluno estuda para fazer prova.
Então ele interessa, e eu digo para vocês que até hoje eu dou aula em escolas de negócio importantes aqui do Brasil e já aconteceu de aluno chegar para mim e dizer, professor, esse ponto aí vai cair na ponto, primeiro ponto, né? Esse assunto aí vai cair na prova. Eu não tenho o menor interesse se isso vai cair na prova. Acho que o professor moderno não está interessado se vai cair na prova, ele está interessado se vai cair na vida, né? Então são coisas assim que realmente pertencem, gente, a um outro modelo, né? Ao passado, a uma aula meramente receptiva, monótona, sem significado, baseada na repetição, com autoridade inclemente do professor, gerando evidentemente desinteresse e evasão do aluno e assim por diante. Essa cena aqui vocês devem ter reconhecido, quem viu, um filme muito engraçado, uma comédia chamada, que hoje é cult, chamada Curtindo a Vida Doidado. Você lembra desse filme? É de um garoto, né, que foge da escola, dois garotos e a namorada de um deles que foge da escola e vai curtir a vida doidado, porque se ele ficasse na escola, ele estaria assistindo exatamente essa aula aí. Então os modelos consagrados, que foram usados para nós todos que estamos nesse auditório nesta tarde, que estudamos no século XX, fomos vítimas de um modelo que absolutamente já não funciona mais. E eu conheço um pouquinho sobre isso, porque eu tenho uma história de educador, né, de professor, diria. Eu comecei a dar aula, tá? Isso aí é um pouco da minha história. Bem rapidinho, eu comecei a dar aula em 1970. Aqui nesse auditório, provavelmente poucos eram nascidos. Tirando o Mário Kaplan, ninguém mais era nascido aqui nesse auditório em 1970, quando eu comecei a dar aula. E eu comecei a dar aula porque eu precisava pagar o meu curso pré-vestibular. Eu vinha de uma escola pública e precisava pagar o cursinho, que evidentemente era privado, né? E eu precisava dar aula. Eu comecei a dar aula particular, montei na garagem da minha casa meu primeiro negócio, que foi um curso preparatório para os alunos que iam fazer exame de admissão. Que é uma coisa que vocês não sabem o que é. O exame de admissão era uma espécie de um vestibularzinho que o aluno fazia para passar do primário para o ginásio, que você também não sabe o que é, né? O primário para o ginásio foi fundido e transformou-se em primeiro grau e hoje se chama ensino fundamental, né? Em 71 entrei na faculdade e já comecei a dar aula num curso pré-vestibular. Fiquei até 76 dando aula nesse curso vestibular. Em 77 eu virei dono daquele curso vestibular e estive com ele até 1990. De 91 a 96 eu me dediquei à medicina, apenas trabalhando na universidade. 97 até 2000 eu comecei a me interessar por um fato novo da educação, uma coisa que eu acho que realmente é a educação no futuro, que é o que a gente chama de quarto grau. O que é o quarto grau? Todo mundo sabe o que é o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Primeiro grau é o ensino fundamental, segundo grau é o ensino médio, o terceiro grau é o ensino superior, a faculdade. Quarto grau é o que vem depois. Se cada uma dessas etapas, dessas fases né, o primeiro tem 9 anos, o segundo tem 3 anos, o terceiro tem 4, 5 ou 6 anos, quantos anos dura o quarto grau? Quando é que vai terminar o quarto grau? Nunca. É educação continuada. Nas empresas, a educação continuada é chamada de educação corporativa. Então surgem universidades corporativas. Aqui do lado temos o stand do Banco do Brasil, que tem uma das melhores, tem a melhor universidade corporativa do mundo. Foi considerada recentemente. Tive o privilégio de participar da sua criação desde o começo, né? E de 2001 para cá, vim morar em São Paulo, sempre trabalhando nesta área de educação corporativa. Isso aqui, esse slide é uma brincadeira, porque foram ferramentas, equipamentos que eu usei como professor. O primeiro lá em cima, o quadro negro, né? O quadro verde, se você quiser, né? Que toda sala de aula tem, hoje quadros brancos, né? Quadro negro. Então eu entrava lá e eu tinha que dar aula, eu era professor de biologia e eu tinha um problema. Eu era um péssimo desenhista, eu não sou um bom desenhista. E a biologia depende muito de imagem, de desenho. Então eu desenhava mal e tinha problemas. Aí eu inventei a primeira tecnologia que é a figura de baixo, que é o cartaz. Então eu desenhava, pedia para um desenhista da nossa gráfica fazer um desenho para mim de uma imagem que eu queria, eu levava na sala e colocava com taxinhas e pronto, o desenho estava pronto, né? Mas ele tinha um problema, que era o fato de que ele era estático. A imagem já chegava pronta. Eu não conseguia construir junto com o aluno. Aí eu parti para a terceira opção, que é aquele quadro aqui do meio de cima, que não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso, chama-se flanelógrafo. Alguém usou flanelógrafo aqui como professor? O que é um flanelógrafo? É um quadro com feltro, aí você pega uma imagem, recorta na cartolina, cola
lixa atrás e aquilo vira um feltro, como é que chama? Um velcro, né? E aí eu colava aquilo, era bacana. Só que era difícil, porque aquilo rasgava, tinha que transportar. Aí eu comecei a usar retroprojetor, né? Que é uma coisa que você usava transparência. E eu mesmo produzia minhas transparências e tal. E aí o próximo passo foi um projetor de slides. Eu me lembro até hoje, o colégio que eu trabalhava lá em Curitiba, que eu e outros professores levávamos um ano para que fosse comprado o primeiro projetor, um Kodak Carrossel. Aí depois compramos o primeiro projetor, percebemos que o problema é que não tinha slide. Aí eu vim aqui para São Paulo, peguei um ônibus, cheguei aqui, fui na fotótica porque me falaram que tinha slides de biologia. Comprei 8 slides de divisão celular, era o que tinha. Eu precisava produzir meus próprios slides, né? E aí, mais uma ingerência junto ao professor para que ele comprasse uma máquina fotográfica. Depois de um ano, ele comprou uma Olympus, uma M2. E aí eu fui fotografar o livro, uma imagem do livro, e percebi que eu conseguia fotografar o livro, mas não a imagem do livro. Precisava de uma lente especial, uma lente macro, mais um ano de ingerência no colégio para que comprasse a lente macro. Aí compraram a lente macro, um cavalete, umas luzes azuis, não sei o quê, e eu produzi, gente, sério mesmo, eu produzi 5.000 slides. E aí eu fui sofisticando, porque de repente eu dava uma aula que tinha 2 projetores de slide, então eu podia usar 160 slides, né, mediados por um aparelhinho chamado dissolver que eu trouxe dos Estados Unidos. Ele dissolvia a energia, ele dava aquela sensação de fade, não aparecia a imagem branca na tela. O slide número 1 estava num projetor e a imagem número 2 estava no outro projetor. Uma coisa fantástica. Eu gravava músicas, trilha sonora, etc. e tal. Só que eu passava de sala para sala, tinha que levar 2 projetores, um dissolver, 2 caixas de som, um receiver. Eu tinha 2 auxiliares para me ajudar a transportar aquilo. Eu usei muito Super 8 também, e assim por diante. E hoje eu estou dando aqui essa aula, né, gente? Com essa tecnologia, que é uma tecnologia simples, né? Mas vamos ver como é que vai ser a coisa daqui para frente, né? De todas as áreas em que a tecnologia tem sido aplicada, a educação é a que salta aos olhos, né? Todos os equipamentos, especialmente os de tecnologia de informação e de comunicação. Isso aqui eu acho que também é uma coisa muito importante que está se tentando recuperar, que é a alegria de aprender. Não sei se alguém viu esse filme, chama-se A Escola de Rock, né? Por que não levar alegria? O Rubem Alves costumava dizer assim, cara, saber só existe se tiver sabor junto. Bom, o século XXI chegou, né? O aluno já é do século XXI. Tem muito professor que ainda não está no século XXI, está no século XX. Eu diria para vocês que os alunos todos são do século XXI, alguns professores são do século XX e alguns colégios são do século XIX. Né? Então como é que a gente vai fazer essa conta fechar? Essa imagem mostra que é isso mesmo, quer dizer, o que é virtual. Né? Nós hoje estamos... É necessário, portanto, que a gente redefina o papel do professor. O professor deixa de ser um provedor de conteúdo e passa a ser um parceiro na construção do conhecimento, um estimulante, um motivador, um líder. Cada vez mais se fala sobre o professor líder. O líder é aquele que promove transformações, cada vez mais ligamos liderança com transformações evolutivas. Então é isso que a gente quer, que o professor tenha um papel de liderança, que a construção do conhecimento seja cada vez mais coletiva, né? Os alunos com o professor, com a escola, os alunos entre si, os alunos com a realidade, com a coletividade, com a comunidade, com o mundo, e o uso de tecnologias, né? Já estamos utilizando inteligência artificial, sim, né? Ainda coisas muito simples da inteligência artificial, que todos nós já usamos, né? Você entra, sei lá, você entra na Amazon e compra um livro, né?
A Amazon vai te oferecer, no dia seguinte, quando você entrar lá de novo, vai te oferecer livros que tem a ver com aquele que você comprou. Então isso está sendo hoje extremamente usado já no ensino à distância, né? Aliás, o ensino à distância, gente, é uma coisa que a gente não pode desdenhar, né? Eu me lembro, no comecinho dos anos 2000, teve um evento sobre educação à distância, que foi aqui na AmCham, e eu fui convidado para falar. Eu me lembro com clareza daquela ocasião, porque primeiro eu neguei, eu não quis dar a palestra, mas daí eles insistiram, e eu falei, eu não entendo de educação à distância. Aí me disseram, pois é, ninguém entende. É justamente isso, nós estamos querendo formar aqui um grupo de pessoas para discutir educação e como é que ela poderia ser à distância, né? Aí eu falei 3 coisas que eu acho que fizeram muito sentido, na época talvez não tivesse feito muito sentido, mas hoje faz. Acho que eu acertei no que eu falei. Primeiro eu falei o seguinte, que a educação à distância não veio para substituir a educação presencial, né? É algo mais, assim como a máquina não veio para substituir o homem. Se a gente pegar Arquimedes, né, que disse aquela famosa frase, dai-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Mas vejam o que ele disse, presta atenção na frase inteira dele. Dai-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Ou seja, a alavanca não vai mover o mundo sozinho. A alavanca não dispensa o braço. O computador não dispensa o ser humano. No final dos anos 90 eu trabalhei na Universidade do Professor no Paraná, que foi uma iniciativa do governador Jaime Lerner para desenvolver pessoas, né, desenvolver professores na rede pública, né? O Positivo participava muito disso lá naquela época, eu me lembro, Rogério. E eu me lembro que os professores tinham muito medo do computador. Eles tinham medo por 2 motivos. Primeiro, porque eles não sabiam lidar com o computador. E o aluno já estava sabendo. E segundo, que era o mais grave, eles acreditavam que seriam substituídos pelo computador. Isso não aconteceu. O computador é apenas o giz do século XXI. Tá? Então nós temos que usar sim essas tecnologias. Primeiro, que eu falei, educação à distância não veio para substituir a educação o professor, a educação presencial. Segundo, que a educação à distância deveria respeitar os preceitos da pedagogia. Porque naquela época o que já havia de educação à distância, não havia respeito pela pedagogia, era apenas uma forma de passar conteúdo. Não se considerava esses elementos que hoje nós sabemos que são importantes, como significado, atração afetiva, criação de elo, etc. e tal. E terceiro, que eu falei na época, não tinha muita certeza, mas hoje eu tenho, é que com o tempo nenhum de nós poderia dispensar a educação à distância. Né? E isso é real. Todos nós aqui já fizemos um curso à distância, todos nós aqui, quando queremos fazer um prato na cozinha, entramos e procuramos a receita na internet, né? Todos nós estudamos línguas à distância, fazemos mestrados à distância, eu mesmo participo de alguns programas de educação à distância, na Ciatec, que está aqui presente, a Vanessa, um pessoal que eu gosto muito, o meu próprio portal, enfim, uma coisa que a gente não pode deixar de lado mesmo, a tecnologia veio. Agora, eu quero insistir que a educação do futuro, eu mostrei ali o que mais salta aos olhos na educação do futuro, que é o uso da tecnologia, não é só tecnologia. A tecnologia não vai substituir, né? Aí eu coloco esses 3 livros aí que eu quero sugerir a vocês, a leitura. O primeiro chama-se Educação, um Tesouro a Descobrir. Vejam que interessante esse livro, porque o nome dele já é instigante, né? Primeiro, ele diz o seguinte, educação é um tesouro, e é mesmo. Segundo, ele diz, a gente não descobriu ainda onde é que ele está. É um tesouro a descobrir. Esse livro, na verdade, é um relatório que foi criado por uma comissão por encomenda da Unesco na última década do século XX. O Jacques Delors, um grande educador, economista e educador francês, foi presidente da União Europeia. Ele foi convidado, ele criou uma comissão e ficaram anos discutindo como deveria ser a educação do século XXI. Né? E a primeira resposta, a primeira conclusão que eles tiveram foi esta aqui, ó, que as escolas, mais do que ensinar disciplinas, deveriam ensinar os alunos a aprender. Isso é a educação do futuro, sim. Ensinar o aluno a aprender. Ou seja, o professor de matemática não tem que ensinar matemática. O professor de matemática tem que ensinar o aluno a aprender matemática. Você percebe que é diferente? Você percebe que quando eu ensino o aluno a aprender, na hora que eu ensino o meu filho a aprender,
eu estou dando a ele autonomia. Ele vai levar para o resto da vida dele essa disposição, esse gosto e essa competência para aprender. E mais, eles foram além, eles disseram o seguinte: nós temos que ensinar o aluno a aprender e ele tem que aprender basicamente 4 coisas. Ele tem que aprender a conhecer, que é ter acesso ao conhecimento, aprender a fazer, que é dar utilidade para o conhecimento, aprender a conviver, porque nada mais faremos sozinhos, dependemos dos outros, né? E aprender a ser, que são temas ligados ao autoconhecimento, mas também à criação e ao respeito de valores. O segundo livro, que não tem em português, o Educação, um Tesouro a Descobrir, está na internet, gente, pode ser baixado em PDF, o livro inteiro é gratuito, pode ser usado nas escolas, nas empresas, em casa, baixe, um livro bem interessante mesmo. O segundo não tem em português, só tem em inglês. O título é muito interessante, é de uma educadora americana chamada Margaret Dawson. O título é Smart But Scattered. Scattered em inglês significa algo como, qual seria a melhor tradução? Distraído, talvez, disperso, desfocado. E foi o que ela percebeu estudando as novas gerações, a geração milênio. A geração milênio é extremamente inteligente. Eu vejo isso para o meu filho pequeno, pelo Eric. A inteligência desse garoto me surpreende. Não é porque é meu filho. Eu vejo isso em outras crianças, nos meus netos, eu também tenho netos, né? Os filhos os coleguinhas dele. Essa geração, porque ele está recebendo muito estímulo, está fazendo mais sinapses, são extremamente inteligentes. Entretanto, a observação dessa educadora é que eles não estão usando bem essa inteligência. Eles são desfocados. Por isso ela aposta, e eu concordo, que nós devemos começar a ensinar desde cedo aquilo que ela chama de habilidades executivas, que significa como usar aquilo que você aprende para fazer alguma coisa útil para você, como ser organizado, como ser focado, como se planejar a sua vida, tá? Como exercer influência, enfim, tudo aquilo que a gente deseja hoje num evento como esse da HSM, que é um evento para executivos, um evento de gestão, né? Tudo que se fala por aqui é sobre isso, né? Como é que nós vamos gerir as nossas empresas e as nossas carreiras. Essa educadora diz assim: nós temos que ensinar os alunos desde cedo a como eles gerirem as suas vidas. E por último, o Mark Prensky, né, tem esse livro Education to Better Their World, ou seja, nós temos que educar os nossos jovens, as nossas crianças, para que eles criem um mundo melhor para eles. Tá? Aquela velha história assim, que as pessoas falam, né? Que mundo nós vamos deixar para as nossas crianças? Né? O outro lado é que crianças nós vamos deixar para o mundo? O educador puxa mais para si essa responsabilidade e ele insiste tremendamente em que as crianças devam aprender por projetos. Né? Ou seja, em vez de ter aula de matemática, aula de física, aula de história, de geografia, colocar todos esses saberes, esses conhecimentos como ferramentas para que eles possam executar projetos que são apresentados para eles. Nós vimos isso em muitos lugares. Isso aqui eu tive recentemente a oportunidade, a felicidade de visitar a D-School. D-School na Universidade de Stanford, tem em outros lugares também, mas eu estive em Stanford. Esse D é de design, né? E design thinking. Então eles pegam lá alunos de Stanford, de vários cursos, colocam em uma roda, né? Uma mesa, e jogam um problema real, um problema do mundo real. Em geral, obtido aqui na América Latina ou na África, e os alunos têm que encontrar uma solução para aquele problema real. E é interessante que os alunos são de cursos diferentes. Então tem alunos de engenharia, de medicina, de política, de linguística, de música, de artes, etc. E o interessante é que eles notaram que, em geral, os alunos que apresentam as melhores soluções para aquele problema real não são os alunos do curso com o qual aquele problema está diretamente ligado. Então, o problema de saúde não é necessariamente resolvido por médicos. A sugestão vem dos engenheiros, ou vem dos psicólogos, ou vem dos sociólogos. Né? Então, essa é a fortíssima tendência que nós temos hoje aí.
O Estado está fazendo sua parte, está estudando, aí vocês têm acompanhado os novos currículos, unificação de currículo, um currículo flexível para o segundo grau, muitas escolas surgindo, escolas internacionais surgindo aqui em São Paulo, escolas caras, bastante elitizadas, no sentido de que são muito caras, mas que são boas, evidentemente, e assim vai, quer dizer, o que nós temos que ver daqui para frente? Os modelos pedagógicos, o conteúdo programático, o papel do professor, a família e a sociedade, né? O uso da tecnologia e o significado da educação. O meu tempo, infelizmente, já esgotou, já fui avisado. Então, de certa forma, esses temas foram tratados aí durante a minha fala. E eu termino essa minha apresentação agradecendo ao Mário Kaplan, da Vagas.com, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, né? Agradecendo a todos vocês, um abraço forte para alguns amigos que eu vi aqui na plateia, obrigado por sua presença. E eu termino com uma frase de um educador que eu respeito muito e que eu acho que diz bastante a respeito da educação do século XXI, da nossa relação de todos, das empresas, das pessoas, das famílias com a educação, né? A frase é a seguinte: disse ele, precisamos criar ambientes onde o conhecimento já sistematizado não seja tratado de forma dogmática e esvaziado de significado. O dogma, que fazia parte lá do ensino jesuítico, não serve mais e tem que ter significado. Precisamos de ambientes onde as pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes. Olha que bonito isso aqui. Precisamos de ambientes nas escolas, nas empresas e em casa, na sociedade, onde mestres e discípulos tenham autonomia, possam pensar, refletir sobre o seu próprio processo de construção de conhecimentos e, claro, ter acesso a novas informações. Precisamos de ambientes onde haja espaço para as diferenças, para as contradições, para o erro, para a criatividade, para a colaboração e para as transformações. Esta é a educação do futuro. No entanto, o autor desta frase é o Lev Vygotsky, que viveu na primeira metade, no primeiro quarto do século XX. Vocês vejam que as ideias estão aí. O que nós precisamos é implementar essas ideias, assumir responsabilidade pela construção das novas ideias, né? Puxar as empresas, as escolas, o poder público, a responsabilidade por esse valor tão importante que é a educação, que é a única forma de nós conseguirmos garantir o futuro que queremos. A todos vocês, muito obrigado, muito sucesso, muita alegria a todos. Muito obrigado.